Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E após uma pausa aí no mês de dezembro para umas férias, estamos de volta aqui para falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os jogos da primeira rodada, além das transmissões ao vivo, onde vocês poderão acompanhar esses jogos ao vivo, a maioria de graça. Simbora então? Lembrando que eu vou falar essa rodada, essa primeira rodada, por ordem cronológica, ou seja, por ordem de datas e horários e não por grupos, assim facilita melhor o entendimento do vídeo, beleza? Bem, conforme eu falei, a competição começa nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro, e terá 6 jogos. São Carlos e Imperatriz do Maranhão vão abrir a competição jogando às 15h45 pelo horário de Brasília, lá no estádio Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos. E esse jogo terá transmissão do canal Paulistão no YouTube, O canal Paulistão no YouTube transmitirá esse jogo ao vivo de graça aí para todo o Brasil. Um pouco mais tarde, às 16h45, será a vez do Mirassol receber a equipe do Rio Branco do Espírito Santo. Essa partida será lá no estádio Manuel Francisco Ferreira, na cidade de Bálsamo. Bálsamo é onde fica ali o CT do Mirassol, O Mirassol anfitrião aí desta chave. Às 8 horas será a vez do Cruzeiro, O Cruzeiro que foi finalista da temporada passada, jogar contra o Real Brasília. Essa partida também será lá no estádio Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos, e terá transmissão da Cazé TV, O canal Cazé TV, então, transmitindo aí Cruzeiro e Real Brasília do Distrito Federal. Às 19 horas será a vez do Criciúma jogar contra o Capitão Poço, novidade aí na competição. O Capitão Poço é uma equipe paraense. A partida vai acontecer lá no estádio Manuel Francisco Ferreira, em Bálsamo, e terá transmissão do canal por assinatura Sport TV. Já às 19h15, o Votuporanguense joga contra o Floresta. A partida vai acontecer lá na Arena Plínio Marim, em Votuporanga, transmissão do YouTube Paulistão. E fechando aí os jogos desta quinta-feira, o Botafogo do Rio de Janeiro vai jogar contra o Fast Clube do Amazonas. A partida também vai acontecer em Votuporanga, às 21h30, e terá transmissão apenas pelo canal por assinatura Sport TV. Na sexta-feira, dia 3 de janeiro, a rodada segue aí com vários jogos. E a rodada começa ao 12h45 com o Comercial de Ribeirão Preto jogando contra o Retrô. A partida vai acontecer lá no estádio José Vesce, em Cravinhos. Cravinhos aí é a sede onde o Comercial vai aí ser anfitrião do grupo. Essa partida vai ter transmissão pelo YouTube Paulistão. Um pouquinho mais tarde, às 13 horas, será a vez do Tanabi receber o Operário do Paraná. A partida vai acontecer lá no estádio Alberto Victor, em Tanabi, com transmissão do YouTube Paulistão. Também à 1 da tarde, o Bandeirante vai jogar contra o Tunaluso do Pará. Essa partida vai acontecer no estádio Mário Lima Santos, na cidade de Brodowski. Brodowski é a cidade onde o Bandeirante, que não é o Bandeirante de Birigui, vai mandar aí os seus jogos, e o jogo terá transmissão pelo YouTube Paulistão. Seguindo aí com os jogos das 13 horas, o Tupã joga contra o Brasiliense, partida lá no Alonso de Carvalho Braga, em Tupã, transmissão do YouTube Paulistão. E fechando aí os jogos da 1 da tarde, o Desportivo Brasil vai jogar contra o Dom Bosco do Mato Grosso. O jogo será lá no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, também transmissão do YouTube Paulistão. Seguindo aí com os jogos, agora no meio da tarde, às 15 horas, o Vitória vai receber o São José do Rio Grande do Sul. Essa partida vai acontecer lá no estádio José Vesce, em Cravinhos, e terá transmissão do canal Sport TV. Às 15h15 será a vez do Santa Cruz de Pernambuco jogar contra o Força e Luz do Rio Grande do Norte. O jogo vai acontecer lá no estádio Roberto Victor, em Tanabi, e terá transmissão do YouTube Paulistão. Também às 15h15, o Azuris do Paraná joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O duelo vai acontecer no estádio Mário Lima Santos, na cidade de Brodowski, transmissão do YouTube Paulistão. No mesmo horário, o CRB jogará contra o Água Santa. O jogo vai acontecer lá no estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã, também aí com transmissão do YouTube Paulistão. Mais um jogo às 15h15, o Coritiba joga contra o Ercílio Luz, partida que acontece lá no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, transmissão do YouTube Paulistão. E às 13h45 da tarde será a vez do Oeste jogar contra o Santa Cruz do Acre. Mais um Santa Cruz aí na Copa São Paulo, dessa vez do Acre. A partida vai acontecer lá na Arena Barueri, em Barueri, transmissão do YouTube Paulistão. Às 4 da tarde, apenas um jogo, o Comercial de Tietê joga contra o Juventude. O jogo vai ser lá em Santana de Parnaíba, com transmissão do YouTube Paulistão. E detalhe, esse jogo seria inicialmente disputado na cidade de Tietê, sede aí do Comercial. Porém, por conta aí das fortes chuvas aí na virada do ano, o estádio lá que seria disputado as partidas teve o seu gramado alagado, o nível do rio Tietê subiu, e por isso aí às pressas, a Federação Paulista decidiu mudar as partidas da primeira rodada desse grupo para Santana de Parnaíba. A gente ainda não sabe se os jogos das outras rodadas vão acontecer em Tietê ou serão mantidos em Santana de Parnaíba, mas o fato é que Comercial e Juventude iriam jogar em Tietê, mas a partida mudou
para Santana de Parnaíba. Esse jogo terá transmissão do YouTube Paulistão. Às 16h45, o Linense joga contra o Coimbra de Minas Gerais. O jogo vai acontecer no estádio Gilberto Siqueira Lopes, na cidade de Lins, transmissão do YouTube Paulistão. Já às 17h45, será a vez da Ferroviária jogar contra o Jaciobá de Alagoas. A partida vai acontecer lá na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, transmissão do YouTube Paulistão. Às 18 horas, o Palmeiras jogará contra o Náutico de Roraima. A partida vai acontecer lá na Arena Barueri e terá transmissão da Cazé TV. Às 18h15, será a vez do América de Natal encarar o Operário do Mato Grosso do Sul. O jogo vai acontecer lá em Santana de Parnaíba. Mesma situação aí da partida entre Comercial e Juventude. O jogo seria em Tietê. Passou para Santana de Parnaíba. Esse jogo terá a transmissão do YouTube Paulistão. Às 19 horas, será a vez do Fluminense jogar contra o Internacional de Limeira. O jogo vai acontecer lá no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, e terá transmissão aí apenas pelo canal por assinatura Sport TV. Já às 19h15, a Francana encara o Nova Iguaçu. O jogo vai acontecer lá no estádio José Lancha Filho, em Franca, com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 19h30, será a vez do Osasco Audax jogar contra o Mazagão, do Amapá. Essa partida vai acontecer lá no estádio José Liberati, em Osasco, com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 20 horas, o Santos joga contra o Tirol. A partida vai acontecer lá no estádio da Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. O Tirol, que é uma equipe cearense, e o jogo terá transmissão da Cazé TV. Às 21h30, o Atlético Mineiro encara o Guarani. A partida vai acontecer lá no estádio José Lancha Filho, em Franca, e terá a transmissão do Sport TV. E fechando aí os jogos de sexta-feira, às 21h45, o Atlético Paranaense vai jogar contra o Ferroviário do Ceará. O jogo vai acontecer lá no estádio José Liberati, em Osasco, e terá a transmissão do YouTube Paulistão. Agora vamos para os jogos de sábado. A rodada de sábado vai começar ao 12h45 e terá o Flamengo de Guarulhos jogando contra o Barra de Santa Catarina. O jogo acontece lá no estádio Antônio Soares de Oliveira, na cidade de Guarulhos, e terá a transmissão do YouTube Paulistão. Também ao 12h45, o Nacional de São Paulo vai encarar o Canaã do Distrito Federal. A partida vai acontecer lá no estádio Nicolau Alaion, em São Paulo, também com transmissão do YouTube Paulistão. Já à 13h, o Cuiabá encara a Ponte Preta. A partida vai acontecer lá no estádio Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul, e terá a transmissão do YouTube Paulistão. Já às 13 horas, a equipe do Votorati jogará contra o Genos. O jogo vai acontecer lá no estádio Domênico Paulo Metigieri, em Votorantim, né? O Votorati aí de volta à Copa São Paulo, e terá a transmissão do YouTube Paulistão. Já às 13 horas, a equipe do Taubaté encara o Marcílio Dias. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, transmissão do YouTube Paulistão. No mesmo horário, o Suzano vai jogar contra o Red Bull Bragantino. O jogo acontece lá no estádio Francisco Marques Figueira, na cidade de Suzano, também com transmissão do YouTube Paulistão. Outro jogo marcado para 13h, o Esfera vai encarar o Estrela de Março, a equipe da Bahia. O jogo vai acontecer no estádio Amadeu Mosca, em Salto. Já às 13 horas, o Astra de Itaquá encara o Dourados. Essa partida vai acontecer lá no estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba. Transmissão do YouTube Paulistão, né? Quem se lembra aí do Astra de Itaquá na copinha passada aí, que foi uma das grandes sensações. Fechando aí os jogos às 13 horas, o Ibrachina joga contra o Monte Roraima. A partida vai acontecer lá na Arena Ibrachina, em São Paulo, também com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 14h45, apenas um jogo. O Capivariano encara o Madureira. A partida que acontece lá na Arena Capivari, em Capivari, transmissão do YouTube Paulistão. Às 15 horas, teremos dois jogos. O Internacional joga contra o América, do Sergipe. Essa partida vai acontecer lá no estádio Antônio Soares de Oliveira, na cidade de Guarulhos, transmissão do Sport TV. Já o Vasco vai jogar contra o 15 Piracicaba. O confronto será lá no estádio Nicolau Alaion, em São Paulo, transmissão da Cazé TV. Já às 15h15, será a vez aí do Santa Fé jogar contra o IAP do Maranhão. A partida vai acontecer lá no estádio Evandro de Paula, na cidade de Santa Fé do Sul. No mesmo horário, o ABC de Natal joga contra o Grêmio Novo Horizontino. O jogo vai acontecer lá no estádio Domênico Paulo Metigieri, na cidade de Votorantim, com transmissão também aí do YouTube Paulistão. E mais um jogo marcado para as 15h15, o Goiás vai jogar contra o Interminas. A partida vai acontecer lá no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté. Também às 15h15, o Avaí vai jogar contra a União Araguainense do Tocantins. Esse jogo vai ser lá no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano. E mais um aí com transmissão do YouTube Paulistão. No mesmo horário, o América Mineiro joga contra o Piauí. A partida vai acontecer lá no estádio Amadeu Mosca, em Salto. Transmissão do YouTube Paulistão. Vila Nova e Falcon jogam lá no Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba. Mais um jogo aí com transmissão do Paulistão. E fechando aí as partidas da faixa das 15h15, o Náutico vai jogar contra o Araguacema, do Tocantins. Partida que acontece lá na Arena Ibrachina, em São Paulo. Também aí com transmissão ao vivo do YouTube Paulistão. Às 16h45 só teremos um jogo. O 15 de Jaú vai jogar contra o Picos do Piauí.
jogo que acontece lá no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 17 horas, a Itapirense encara o América do Rio de Janeiro. O jogo vai ser lá no estádio Coronel Francisco Vieira, na cidade de Itapira, com transmissão do YouTube Paulistão. Também às 17 horas, o Bahia joga contra o Sergipe. O confronto está agendado para a Arena Capivari, em Capivari, com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 19 horas, será a vez do São Paulo estrear na competição, encarando o Serra Branca, lá no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Esse jogo vai ter transmissão do canal Sport TV. Já às 19h15, o Atlético Goianiense desafia a Portuguesa. O jogo vai acontecer lá no estádio Coronel Francisco Vieira, na cidade de Itapira, e terá transmissão do YouTube Paulistão. Também às 19h15, o Santo André vai jogar contra o Rio Branco do Acre. O jogo vai acontecer lá no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, transmissão do YouTube Paulistão. E às 21h30, fechando aí os jogos de sábado, o Corinthians vai jogar contra o Porto Velho. O jogo também será em Santo André e terá transmissão do Sport TV. E aí no domingo, a primeira rodada vai ser encerrada e começa cedo, logo às 8h45, o Referência vai jogar contra o Boa Vista do Rio de Janeiro. O jogo vai acontecer lá no estádio Hermínio Esposito, em Embu das Artes, transmissão do YouTube Paulistão. Às 11 horas, outro jogo em Embu das Artes será entre Sport Recife e o Cascavel do Paraná, com transmissão do YouTube Paulistão. Já ao meio-dia 45, o Atlético Guaratinguetá joga contra o Porto Vitória do Espírito Santo. O jogo vai acontecer lá no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. No mesmo horário, o Juventus encara o Trindade de Goiás. A partida vai acontecer lá na Rua Javari, em São Paulo, com transmissão do YouTube Paulistão. Às 2h45 da tarde, o Sport Clube São Bernardo encara o Zumbi de Alagoas. O jogo vai ser realizado no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, com transmissão do YouTube Paulistão. Às 15 horas, teremos aí duas partidas. Uma delas será Grêmio e Vitória da Conquista. O confronto será lá no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, com transmissão do YouTube Paulistão. E Ceará e Portuguesa Santista se enfrentam lá na Rua Javari, em São Paulo, com transmissão do Sport TV. Às 16h45, o Ituano jogará contra o São Bento. O jogo vai ser lá no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, com transmissão do YouTube Paulistão. Já às 17 horas, o Flamengo joga contra o Cruzeiro da Paraíba, né? Não é o Cruzeiro de Minas, é o Cruzeiro da Paraíba. A partida vai acontecer lá no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, transmissão da Casé TV. E para fechar a primeira rodada, às 19 horas, o Fortaleza joga contra o Carajás do Pará. O jogo vai acontecer lá no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, fechando aí essa primeira e longa rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, eu convido a vocês a se inscreverem aqui no canal. Também temos outras informações sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior no site gazetadofutebol.com.br. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!